Oi, tá bem? Tô bem. E hoje vou contar porque amo Bridgerton. Pra começar, curte, comenta, compartilha, se inscreve, ativa o sininho. E agora podemos prosseguir. Capítulo 1, primeira temporada. Pra começar, vamos resumir o que é Bridgerton. Essa série conta a história de uma família do mesmo nome, que cada um dos irmãos é nomeado conforme o abecedário. Eita, nós. Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Hyacinthe. E já dou spoiler que o primogênito Bridgerton vai ser nomeado com a letra A para seguir a tradição. Mas vamos do início comentar conforme vamos entendendo a história. A Daphne precisa se casar, já que ela tá na idade para isso. Só que tem um porém, e isso me lembrou a tradição cigana que eu vi em reality, que segue da mesma forma. O irmão precisa aprovar o pretendente, mas aqui não impede que ela dance com o pretendente. Pelo menos não os demais. Mas o Anthony barra todas as possibilidades dela conhecer algum marido que preste minimamente. E isso deixa imensamente frustrada. E a gente até pensa que ele é ciumento e superprotetor, mas na verdade é pior que isso. Agora vamos ao primeiro comentário da coisa toda. Imagina que inferno que devia ser você depender totalmente de um homem até para escolher com quem ia casar, mesmo que o tal casamento fosse para reprodução e não pela felicidade. Pior, torcer que tivesse o mínimo de liberdade com esse futuro marido para não ter uma vida prisioneira, tendo que criar e agradar os filhos, agradar o marido e ter a certeza que seria traída todas as noites, correndo risco até mesmo de ser agredida e coisa pior, sendo completamente culpada por tais atos. Amo os anos 1800 pela estética da época, mas odiaria viver nesse período. Voltando aqui, por conta da frustração de não poder conhecer os pretendentes, ela acaba tentando despistar o irmão e fica sozinha para ver se algum cavalheiro se aproxima para chamar ela pra dançar. E aí que vem um grande traje dessa série, que eu juro que eu quase gorfei. Contextualizando, a Daphne e as outras damas nobres são criadas exclusivamente para se casarem, então aprendem tudo de, entre aspas, incrível que possa impressionar um homem, como um pavão com suas penas. Isso vai desde o comportamento, os hobbies, as roupas, sua realização de vida e, assim, é o casamento. E se ela for linda, melhor ainda, porque suas opções aumentam. E felizmente a Daphne é a mais linda de todas, e não somente na minha opinião. E já dando um pequeno spoiler, mas isso vai explicar outros ocorridos pra frente. O rei se casa com uma plebeia preta por se apaixonar por ela, o que faz os pretos fazerem parte da nobreza, tanto sendo os empregados quanto sendo duques, ladies e rainha. E a Daphne também quer se casar por amor, assim como seus pais. Sim, a Daphne tem um sonho de uma criança de 6 anos, depois de ver os antigos filmes da Disney. Casar com um príncipe encantado que ela ame e a ame de volta. Por que isso pareceu autocrítica? Voltando ao embuste, o cara não é desprezível apenas em aparência. Se isso fosse apenas um detalhe para uma personalidade incrível, coisa que ele não tinha. Ele era tão podre por fora quanto por dentro. A forma como ele chega na Daphne é muito desconfortável, e ele claramente a assedia, a um ponto em que ela tenta fugir dele, e nessa hora que ela mais precisou, o irmão estava onde? Pois é, sumiu no mundo. Isso me irritou muito quando assisti até que ela esbarra em Simon Bassett. E eu pesquisei o nome para ter certeza que o sobrenome era esse, e bicho, é um sobrenome imenso. Simon Arthur Henry Fitzrenth Bassett. Meu Deus, quase não sai. Bom, se a Daphne era mais considerada ali por ser linda e até foi apelidada de Diamante Raro pela Lady Whistledown, que não falei dela, mas ela é muito importante para essa história, e acertei sua identidade por conta de um pequeno deslize da própria. O Simon era o típico ricaço que todas as jovens donzelas queriam se casar, por ele ser lindo quanto por ele poder sustentar suas famílias e dar um cargo a elas, duquesas. E os títulos são também serão importantes, algo que eu não sabia bem na hora que assisti, mas aqui vão eles. Imperador, rei, regente, príncipe imperial, príncipe real, grão-príncipe, príncipe, infante, arquiduque, grão-duque, duque, conde-duque, marquês, conde, conde-barão, visconde, barão, baronete, cavaleiro e escudeiro. Mas ok. Só iremos focar em 3 desses nomes aí. Conde-duque, que são a família Bridgerton, duque, que é o Bassett, e príncipe Frederick. Voltando aqui, a conde-duquesa esbarra no duque e ele, achando que ela era mais uma interesseira, tenta despachar ela, só que ela sequer sabe quem é ele e menos ainda quer se casar com ele. Fica toda aquela confusão entre os dois enquanto aquela praga vai se aproximando, até que magicamente o irmão Bridgerton aparece e revela que os dois são melhores amigos desde a infância, apresentando enfim a Daphne Bridgerton a Simon Bassett.
Tendo esse breve resumo do primeiro encontro, já vou contar aqui de forma direta e resumida para irmos logo ao que eu quero falar, já que tudo isso foi necessário para contextualização. O Anthony meio que vem da irmã pro... E eu fiquei chocada quando descobri que o ator que fez ele era lindo, Nigel Berbrook. Eles simplesmente negociaram porque a mãe já era uma viúva e a responsabilidade de criação da família ficou pro primogênito, Anthony. E para isso ele precisaria se casar para manter a posição, influência e dinheiro da família. Só que ele não queria, já que estava apaixonado por uma cantora de ópera que ele sustentava tipo o comendador de Maria Isa de Império. Então acabou que a mais velha das irmãs teve de se casar para resolver isso. Mas aí, para fugirem desse embuste, para ele ter a liberdade dele, decidem se casar. Isso depois que o Nigel assedia a Daphne e tenta algo mais e ela se defende com um soco, que o Simon flagra a cena, mas estava prestes a fazer o mesmo com ele. Desceu um soco bem dado. Seria o famoso casamento de fachada, até ele encontrar um marido que prestasse. Ele não pediria em casamento oficialmente, então ela estaria sempre disponível. Foi como eles terem dado um match no Tinder para automaticamente todos os caras irem atrás, já que o cara mais lindo de todos se interessou por ela, algo que ela tinha. O ponto é que a Lady Whistledown e a rainha gostaram do casal, então já imaginam que teriam de se casar de verdade, mesmo não gostando um do outro. E o Nigel fica irritado, cobra o Anthony e depois até mesmo vai encher o saco do Simon, fala umas barbaridades e ganha um belíssimo e merecido soco, uma porradaria completa. Só que ele era uma víbora e logo consegue uma permissão para se casar com a Daphne, porque sim, nessa época você não ia em um cartório e simplesmente casava, precisava da permissão da rainha. E por que o Nigel queria tanto a Daphne? Só porque era jovem e bonita, nada mais. Sabe aqueles velhos nojentos que querem meninas jovens intocadas, vamos dizer assim, para serem os primeiros delas até elas envelhecerem? Esse é o Nigel. Mas no caso, mesmo que ela envelhecesse, ele teria de continuar com ela, já que não existia separação ainda e já teriam tido milhares de filhos. E eu não mencionei, mas o sonho da Daphne era não só se casar por amor, como ter vários filhos, como seus pais. E como todos naquele lugar têm teto de vidro, já consegue imaginar que qualquer escândalo mancha uma família para sempre. Como a solução para se livrar do Nigel foi justamente soltar a fofoca de que ele engravidou uma empregada e se livrou tanto dela quanto do bastardo. Mais pra frente, quando a Marina Thompson está grávida e tenta se casar com Colin para tentar dar a entender que ele era o pai. Mas aí ele descobre por meio da Lady Whistledown esse plano e acaba o casamento. Detalhe que ele realmente a amava e se ela falasse que estava grávida, ele se casaria com ela tranquilamente. Porém, com o plano arruinado e desmascarado para todo mundo saber, que faz a família Featherington ser rejeitada por todos da realeza, o que significa que não teria como nenhuma delas se casar e seriam fadadas à falência. Mas aí que vem o pulo do gato e eu já vou dar o spoiler. E foi assim que eu descobri quem era a Lady Whistledown. Ninguém além dos Featherington e da Eloise sabiam sobre a gravidez da Marina e sobre a família sabiam do plano maquiavélico. E justificavam, na minha opinião, pelas palhaçadas da época. E a Bridgerton sequer sabia que era a Marina, a tal grávida, já que a própria Penélope contou que era uma empregada. O que tudo indicava que foi uma das Featherington que, contou pra Lady Whistledown, ou 2, era a própria Lady Whistledown. E no fim foi mostrado que realmente eu tava certo e a Penélope era a tal Gossip Girl de 1800. Mas por que ela soltaria sua fofoca e arruinaria toda a dignidade de sua família? Porque ela amava o Colin desde criança e não queria que ele fosse enganado. Assim como ela poderia arruinar a família soltando tal fofoca, ela tinha tanto poder quanto para trazer a glória para a família de novo. Mas antes de contar o que aconteceu com a Marina depois desse rolo todo, precisamos voltar a Daphne e ao Simon, porque eles serão importantes para a Marina e para a família Featherington. Lembra que ele só tava com ela para ela encontrar um marido que ela fosse amar e poder se casar? Nenhum dos cavalheiros prestava, todos tratavam como interesseira, eram superficiais, então nenhum foi minimamente interessante. O que fez com que ela e o Simon se aproximassem e se apaixonassem. Só que aí ficava aquela coisa, que um achava que o outro não retribui o sentimento, e aí quando o príncipe Friedrich se interessa pela Daphne, ele já empurra pra eles ficarem juntos. Minha opinião, seriam fofos e realizaria o sonho da Daphne de ser mãe e com o tempo se apaixonaria por ele. Mas ela e o Simon eram lindos juntos e tinham uma química excelente. Apesar de que ele não queria ter filhos e até entendo os motivos dele, só que logo depois vocês vão entender porque o impasse com mais contexto. E já vou deixando aqui claro que, se não tá no roteiro, que eu fiquei chocado que o ator que faz o Simon não quis fazer parte da segunda temporada de Bridgerton. Isso me deixou assim com muita raiva, tipo, meu Deus do céu, cara, você era um dos principais dessa bagaça. Mas tudo bem. Quando o príncipe finalmente pede Daphne em casamento, ela se sente pressionada e foge. Aí o Simon percebe que a ama e eles se beijam,
Mas aí tinha uma outra moça de olho no príncipe e acabou notando a situação e daria com a língua nos dentes. E como dito antes, escândalos para uma família nessa época eram um caos, e principalmente quando a mulher era o alvo. Então, o que teve que acontecer? Ela se casar com Simon e não com Friedrich. Pior, ele não queria se casar e sempre deixou isso claro. Nem casamento e nem filhos, mas era isso, ou já sabemos o que podia acontecer. E por que ele não queria ser pai? Porque o pai dele era horrível e o deixou traumatizado. Então ele prometeu no leito de morte dele que nunca daria herdeiros pro véu imprestável. Só que, como sabemos, a Bridgerton quer filhos e por isso eles se pegam em todos os cantos da casa, mas sempre que chega os finalmente, ele consegue cortar para não engravidar ela. E isso eu preciso muito comentar. O quanto as mulheres nessa época eram educadas apenas a agradar, criar filhos e nunca sobre como os filhos nasciam, como eram gerados e nem nada do tipo, para justamente o marido manipular à vontade e usar até enjoar. O que não foi exatamente o caso dele, já que o Simon até explicou sobre algumas coisas, mas acabou omitindo sobre não a engravidar. E quando ela descobriu, foi uma cena bem tensa que eu fiquei pensando se aquilo configurava algum problema, mas eu vou entrar nessa questão aqui. E também naquela época as mulheres não poderiam ter nenhum tipo de prazer, né? Então, consegue imaginar a situação. Outra coisa que eu pensei em falar desde o começo em que vi a série, mas acabei não mencionando, é como eles sempre são muito nostálgicos e valorizam o passado e não o presente. Como eles cultuarem e reviverem trajes, estátuas, pinturas da era grega e romana. E isso não é só nessa época, como até hoje, já que eu até me incluo nisso, ficamos romantizando certas épocas como se fossem perfeitas, usando as vestimentas, os costumes, e a realidade era bem diferente ou muito pior. E vivemos o passado ao invés de apreciar o presente e celebrar o futuro. O casamento depois disso começa a se tornar péssimo e de fachada. E aí é quando a agora duquesa decide ajudar a Marina a encontrar o pai do filho dela. Só que ele não foi só de Americanas, como quem aparece para contar a fofoca é o cunhado que se dispõe a casar com a Thompson, que nega porque ela queria era o grande amor da vida dela. E fiquem sabendo que no livro ela vai de comes e bebes, já que ela toma um chá, na série ela sobrevive e o bebê também. No fim ela se casa com ele de qualquer forma, já que isso ajudaria a família Featherington. Mas e a Daphne e o Simon? A relação fica horrível, mas logo conseguem se resolver, já que ela descobre sobre o que o pai fazia com ele e o quanto ele era horrível. O ajuda a superar isso e finalmente tiveram um bebê. Só que pense em quanto isso poderia ter sido resolvido no início com um diálogo, ou quando tudo é horrível e machista. Qualquer coisinha que a mulher não é só penalizada, como toda a família. Como a mulher só se sentia livre para falar o que pensava, usando o pseudônimo, que foi o caso da Penélope. E minha opinião sobre a série? Eu amei muito, apesar de às vezes me estressar pela falta de comunicação entre eles, ou justamente pela comunicação, eles se conhecendo e autoconhecendo, ou da questão do machismo patriarcado, como mencionei. A rivalidade feminina, a solidão de que não era padrão, mais uma vez citando a Penélope. Pretendo assistir a segunda temporada e comentar sobre ela, assim como fiz com essa, e preciso muito elogiar a Heloise, que é a personagem que mais me identifiquei, além da Penélope. Mas ao mesmo tempo me identifiquei com a Daphne. Aquilo de amar, escrever e querer a liberdade de fazer o que ama, sem ter um homem abusivo me podando, ao mesmo tempo que queria e muito viver um grande amor, como nas obras que consumo, mas que sei da realidade, já que fisicamente sou só um pouco mais magra que a Penélope, e quem não é padrão dificilmente recebe olhares. Tanto tempo se passou e essa série segue sendo atual, justamente porque não mudamos os comportamentos, só as vestimentas e as tecnologias. E isso escancara que vivemos um problema crônico. E preciso comentar também sobre o Benedict. Sei como é ser um artista, perfeccionista e autocrítico, com bloqueio criativo e apreciador de outras artes. Realmente já nem um pouco fácil e extremamente frustrante. Poderia passar horas e horas ressaltando cada episódio dessa série que eu fiz questão de assistir em meio às madrugadas e tardes. Principalmente madrugada pelo silêncio. Apesar do susto do primeiro episódio, que o Anthony tava com a cantora se pegando e a mãe tava do lado, o volume levemente alto e eu congelado tentando abaixar o volume ou tirar da Netflix, foram os segundos mais tensos da minha vida. Então séries e filmes de época nem sempre serão clean, ainda mais quando são na Netflix. Outra coisa que preciso comentar é sobre o relacionamento gay que acontece entre o pintor e um outro nobre. Mas como estamos na era vitoriana, até avançamos em questões raciais por conta da rainha, mas a homofobia ainda é muito presente. Então ele é casado com uma mulher, mas todas as noites faz uma festa que mais parece um caos muito delicioso, e lá ele aproveita para poder viver esse amor
da forma mais plena e livre com ele, sem julgamentos ou maiores problemas. E quando estão fora de lá, ele precisa simplesmente fingir que os dois não se conhecem, praticamente ao ponto de sequer trocarem olhares em públicos. Até convida o Benedict para participar das festas, aí é quando ele descobre esse amor secreto deles, e o artista conta a ele sobre não poder amar o outro e ter de esconder isso do mundo. E ele é bem compreensível quanto a isso, e até mesmo conhece o amor, né, dele ali, que é a modista da região. Daria para fazer vários vídeos analisando cada episódio minuciosamente, cada problema, conflito, crítica, química e a falta dela. Sério, mas vou deixar isso para o futuro. A não ser que peçam que eu faça. Por hora, é isso sobre a primeira temporada e logo comentarei sobre a segunda. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho. E até outro dia. Bye, bye!